Olá, Fera Fórmula do Sucesso! É com grande prazer que estarei dando aqui continuidade ao nosso curso de Geografia com o tema Geomorfologia, trazendo ainda um pouco mais sobre um dos agentes do relevo, o mais importante, não é? Aquele que, sem dúvida nenhuma, é mais influente na estruturação do relevo terrestre, o tectonismo. Na aula passada, no nosso encontro anterior, nós falamos de algumas questões relacionadas, sobretudo, à instabilidade da crosta, gerada pelo movimento das placas. Hoje nós vamos continuar trabalhando em cima desse tema, destacando algumas questões relacionadas a formas de relevo produzidas por este agente interno. E aí tem uma bela imagem para nós iniciarmos. Acompanhe comigo aí na tela. Observe, temos uma imagem, não é? evidenciando as regiões continentais e oceânicas do planeta, não é? em relevo, destacando aí, sobretudo, essas nuances da superfície dos continentes e do assoalho marinho. Note que cada uma dessas áreas está conectada à outra, justamente a partir dessas ligações que permitem a formação do que nós chamamos de crosta ou litosfera. Esses limites são justamente as grandes falhas geológicas do planeta. E essas falhas geológicas todas são áreas de instabilidade, como destacadas na aula anterior. São os limites das placas, onde nós temos uma ocorrência maior de abalos sísmicos e vulcanismos. Bem, é importante destacarmos que nesses limites de placa, conforme o sentido do movimento, nós teremos aí determinadas consequências em matéria de formações de relevo. Por exemplo, a meio caminho entre a América do Sul e a África, e entre a América do Norte e a Eurásia, nós temos aqui uma das grandes dorsais do planeta. E o que vem a ser uma dorsal? Neste caso aqui, a dorsal do Atlântico. Uma dorsal, ela é ou compreende uma área constituída por rochas que se formaram a partir da ascensão de material magmático em área onde as placas litosféricas estão divergindo. A dorsal forma, na realidade, uma grande cadeia montanhosa, resultado de uma sequência de vulcões que se formam aí ao longo dessa fenda no fundo do mar. Já em outros pontos do relevo submarino, nota-se a formação de grandes abismos, chamados de fossas submarinas ou fossas abissais, como nós temos aqui a fossa do Peru-Chile, entre a América do Sul e o assoalho do Oceano Pacífico. As fossas abissais, diferentemente das dorsais, que se formam em áreas de divergência de placas aqui, como no caso da placa ou das placas africana e sul-americana, as fossas se formam em áreas de convergência de placas. Aqui nós temos uma convergência, se você lembrar de um mapa apresentado em aula anterior, nós temos uma convergência entre a placa sul-americana e a placa de Nazca aí no Oceano Pacífico. No caso das convergências de placas, como na borda de continente com o oceano, eu até falei para você, explicando acerca da diferença entre as rochas magmáticas do tipo basálticas e graníticas, que o assoalho marinho é formado principalmente por rochas basálticas, que são mais densas, enquanto que, no continente, predominam as rochas graníticas, que são de menor densidade. E isso faz diferença, porque no momento em que há convergência entre borda de oceano e borda de continente, é sempre a borda oceânica que mergulha sobre a continental, voltando para o manto, e as rochas vão aí se fundindo. Nesse tipo de situação, além da fossa abissal, se forma também sobre o continente uma espécie de enrugamento do relevo, uma grande cadeia montanhosa resultante justamente desse esforço compressivo horizontal. O caso da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, é bastante emblemático para essa questão. Acompanhe comigo agora outras ilustrações. Vejamos. Inclusive, nessa ilustração chama a atenção que você pode até, treinar um pouquinho aí o seu inglês. Olha só que interessante.
Aqui nós temos uma série de sequências demonstrada, né? Uma série de consequências, melhor, demonstradas a partir do movimento das placas. As setas indicam as direções dos deslocamentos dos blocos. Vindo aqui da direita e indo para o lado esquerdo, vamos começar, né, destacando justamente o processo de subducção ocorrente aqui no encontro ou convergência entre uma placa oceânica e uma borda continental. Como visto há pouco, nesta situação, há a formação de uma fossa abissal, de um abismo submarino, que também pode ser denominado trincheira oceânica. Isso, claro, vai ocorrer no assoalho oceânico. Já na borda continental, o esforço compressivo gerado pela subducção vai determinar a formação de uma grande cadeia montanhosa. Esse tipo de cadeia montanhosa, considerando a evolução geológica, é chamada de dobramento moderno, como é o caso dos Andes, repetindo, aqui na porção ocidental da América do Sul. Numa área em que a litosfera sob o mar diverge, como a gente observa aqui, nós temos a formação de uma espécie, não é, de fenda por onde o magma vai ascender, dando origem a vulcanismo, formando uma espécie de rift. É o que nós temos, por exemplo, nessa linha. Em algumas áreas onde a litosfera é frágil, mesmo que seja no centro de uma placa, o vulcanismo ele também pode se fazer presente quando o magma, rompendo as estruturas da parte superior da crosta, emerge até a superfície. Em áreas onde a borda litosférica oceânica encontra uma outra borda litosférica oceânica, nós temos uma das duas, claro, aí será também a mais densa, mergulhando sob a outra. E mais uma vez vai surgir uma fossa submarina ou trincheira oceânica, nessa área em que há a colisão. Mas é interessante destacarmos também que onde este processo se verifica, formam-se cadeias curvas de ilhas, chamados de arcos de ilhas ou arcos insulares. Este é o caso, por exemplo, da Nova Zelândia, não é? O Japão, as ilhas Aleutas ali próximo ao Estreito de Bering, as Filipinas, a própria Indonésia. São cadeias curvas de ilha que se formam onde borda oceânica converge com borda oceânica. Ok? Vamos observar mais um pouco aí o quadro. Note agora, dois modelos aqui que tentam explicar ou definir justamente a dinâmica que ocorre no interior do planeta e que justifica o movimento das placas litosféricas. Bom, no segundo modelo, que é um modelo aí mais completo, nós observamos as correntes de convecção no manto terrestre, entre a astenosfera, essa parte amarela superior, e no interior, essa parte mais avermelhada, alaranjada, a mesosfera, que é a parte mais volumosa do manto. Aí as correntes de convecção estão se deslocando de forma ascendente ou subsidente. E na astenosfera, o manto superior, nós temos aqui a ocorrência de divergência ou de convergência entre as correntes de convecção. Note, onde essas correntes divergem, ocorre a formação de uma dorsal meso-oceânica, como a dorsal do Atlântico, justamente porque aí há uma divergência entre placas. E onde as correntes de convecção do manto estão, neste modelo aqui, convergindo, há a formação de uma fossa. Isso justamente pelo fato de que uma placa, nessa situação, vai subsidir, mergulhar sob a outra. Nesta ilustração, aqui, também nós observamos, não é? Agora destacando, dentre os agentes do relevo aí, o tectonismo, não é? Relacionado ao que nós estamos conversando, aos movimentos horizontais, o que produz relevos por orogênese. Portanto, relacione. O tectonismo, quando ele se faz perceber por movimentos horizontais, e logicamente são os movimentos consequentes ao deslocamento das placas litosféricas, não é? Submetidas às correntes de convecção do manto terrestre, esse tectonismo horizontal é chamado de orogênese. Observe, eu destaco aqui agora a figura na parte inferior,
onde nós temos aí em destaque a porção de continente, que é a América do Sul, né? E em evidência a Cordilheira dos Andes, aqui, neste setor, né? E também os oceanos Pacífico e Atlântico. E aí nós temos visões totais ou parciais de placas litosféricas. No caso, mais uma vez aqui, né, a zona de subducção e encontro entre as placas de Nazca e Sul-Americana, né, a de Nazca mergulhando sob a Sul-Americana, a divergência entre a placa do Pacífico e a de Nazca, e entre a placa sul-americana e africana, produzindo aí a formação de dorsais. Mais uma ilustração, né? Aqui nós percebemos agora um trato acerca das consequências dos movimentos das placas e as formas que surgem a partir daí. Por exemplo, colisão de placa oceânica e placa continental, processo de subducção destacado há pouco. Não é? É o que acontece no exemplo da formação da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, como já vimos, e das montanhas rochosas também lá na América do Norte, que aliás estão numa porção, não é? Ou numa situação geográfica semelhante ao que acontece, não é? Com a Cordilheira dos Andes. Então aí, lembrando, reforçando, a borda oceânica mergulha sob a borda continental, dando origem a uma fossa submarina. A borda continental, sofrendo o esforço compressivo, enruga, dobra e se fragiliza em relação à atividade magmática. Aí nós temos o surgimento de um dobramento moderno. Esse dobramento é chamado de moderno por conta da sua formação em relação à escala geológica do tempo. Esse tipo de formação é da era Cenozoica, tá? Esteja atento a isso. O fato de que o dobramento apresenta-se, portanto, num processo de transformação que fragiliza a crosta, leva à ocorrência de vulcanismo. Aliás, sobre a Cordilheira dos Andes, por exemplo, nós temos vários vulcões ativos, inclusive. Prosseguindo, uma segunda situação em que aparece aí a colisão entre placas oceânicas. Como já visto, de qualquer maneira, uma das placas vai subsidir, vai se formar a fossa oceânica e teremos um dobramento submarino, que pode, com o seu topo, não é, ultrapassar o nível do mar e dar origem a uma ilha vulcânica, como está aqui. Não é? Seria aí a situação, não é? Algumas situações, como já falado, dos arcos de ilhas, a exemplo da Nova Zelândia e do Japão. E uma terceira situação, não é? De colisão de borda continental com borda continental. É o que particularmente se percebe no encontro entre a placa eurasiática, né, o continente eurasiático, e o subcontinente indiano ou indostânico, que proporcionou aí a formação da Cordilheira do Himalaia. Observe nessa situação aqui, que nós temos aí a projeção de como é que teria ocorrido em sequência essa convergência do subcontinente indiano com a Eurásia. Então, teria sido certamente um deslocamento, não é? Que foi anulando ou extinguindo uma porção de oceano entre esses dois continentes até o início da formação do dobramento moderno Himalaia. E aí a teoria de formação, não é, dessa espetacular cadeia de montanhas do planeta situada ali na região sul do continente asiático. E aqui nós temos uma fotografia, né, dela, projetada por trás de mais uma ilustração, que traz aí a teoria de formação desta belíssima cordilheira. E aqui nós encerramos, não é, parte desse tema, tectonismo, falando-se sobre a orogênese. No próximo encontro nós vamos prosseguir ainda com esse agente interno do relevo tão interessante e tão importante, destacando aí outras perspectivas. Eu aguardo você, bons estudos e um forte abraço.